Criminosos morrem em confronto com a Rotan em Lusiânia. E você vai ver ainda. Segunda parcela do 13º salário movimenta comércio da região. Cresce o número de animais abandonados em Lusiânia. Um retrato das estradas goianas. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. 2 homens foram mortos hoje à tarde em confronto com a polícia. A Rotan encontrou 2 carros roubados com placas de Brasília em uma casa aqui em Lusiânia. Os 3 suspeitos que estavam no imóvel trocaram tiros com a polícia. 2 foram feridos. Eles chegaram a ser socorridos para a UPA da cidade, mas morreram. No local, a polícia encontrou ainda balaclavas, um colete da Polícia Civil do DF e um dispositivo luminoso de viaturas, além de 3 armas de fogo que foram apreendidas. O terceiro suspeito está foragido. O homem suspeito de ter cometido um triplo homicídio na madrugada de ontem em Valparaíso está preso. A polícia chegou até o suspeito depois de ouvir algumas testemunhas. Ademilson Souza Liano, de 33 anos, foi preso menos de 12 horas depois do crime. Ele já tinha passagem por homicídio. A Polícia Civil, tomar conhecimento do ocorrido, já encaminhou uma equipe para o local, que já obteve algumas informações, entre elas a colheita de oitivas de testemunhas, algumas que visualizaram o autor no local e outras saindo do local. Ademilson é suspeito de assassinar a tiros Cristopone Apolo, de 19 anos, Lucilane Souza Campos, de 19 anos, e a menor Luana Rosimar Santos da Silva, de 16 anos. Os 3 jovens estavam em uma festa na madrugada desta quarta-feira, nesta casa, no Parque São Bernardo, em Valparaíso. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil e vai responder pelos 3 crimes de homicídio que ele praticou. Cada um desses crimes tem uma pena de até 30 anos. E a polícia prendeu 4 suspeitos de integrar uma facção criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas. Com os investigados foram encontrados carros de luxo e muito, mas muito dinheiro. Foi preciso a ajuda da máquina para contar todo o dinheiro. 2 milhões de reais, outros 5 milhões em cheques, além de joias, bolsas e armas. 2 apartamentos e 3 casas de alto padrão foram sequestrados. E também 20 veículos esportivos de luxo, uma lancha avaliados em 5 milhões de reais. A polícia goiana afirma que desarticulou o braço financeiro de uma facção criminosa envolvida em homicídios e tráfico de drogas no estado. Um golpe como esse deve fatalmente ter repercussão no número de homicídios. Eu diria que pelo menos 80% dos homicídios são de facções criminosas. Foram 9 mandados de prisão. 5 dos suspeitos já cumpriam pena no sistema prisional. Foram presos em agosto, numa operação que descobriu um esquema de tráfico de armas e drogas para Santa Catarina e favelas do Rio de Janeiro. Depois de 10 meses de investigação, a polícia descobriu que os criminosos usavam 6 empresas de fachada para lavar o dinheiro do tráfico. O coordenador era Paulo Henrique Mendanha. E as empresas eram operadas por Keila Mara Barbosa Leal, Álvaro Pereira de Carvalho e Onias Mendanha de Araújo Júnior. A primeira pista mais consistente que levou a polícia a descobrir o banco de fachada estava nos celulares dos presos na operação de agosto. Nos aparelhos havia vários comprovantes de depósitos feitos para as mesmas empresas. E essas empresas estavam entre os 32 mandados de busca e apreensão. A maioria não passava de uma placa na porta. A investigação calcula que tenham movimentado 18 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Políticos de fora do estado tinham a participação com parte da quadrilha. A gente acredita que outras fases da Operação Red Bank virão nos próximos meses e esperamos prender qualquer que seja no decorrer das investigações. Nós não conseguimos contato com as defesas dos suspeitos presos pela operação. Nós tentamos contato com as empresas mostradas na reportagem, mas não fomos atendidos. Veja a seguir, pagamento da segunda parcela do 13º salário movimenta comércio. E ainda nessa época do ano,
aumenta o número de animais abandonados nas ruas. Agora são 7 horas e 28 minutos. Nós voltamos já. De volta com o J2 e hoje o movimento em uma das principais ruas de comércio de Novo Gama estava bem maior. Isso porque a segunda parcela do 13º entrou na conta de muita gente. Pelas ruas, um verdadeiro desfile de sacolas. Enquanto tem muita gente se virando para fechar as contas, já tem apressadinho gastando o 13º. Não tem mais nem R$1, já gastei tudo aqui nessa loja. Comprou tudo? Tudo. Pagar as contas? E ficou as contas sem pagar. Agora vai pagar daqui, a outra vamos ver o que faz, né? Mais de 84 milhões de brasileiros vão receber o pagamento extra, o tão esperado 13º salário. São mais de 211 bilhões injetados na economia, segundo a estimativa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Quem também comemora o pagamento desse 13º salário são os comerciantes. Segundo alguns lojistas, a entrada desse dinheiro extra no mercado ajuda e muito a aumentar os lucros. Com a injeção dessa primeira e segunda parcela do 13º, né, os comerciantes estão agradecendo, porque injetou um valor muito alto, então os clientes estão comprando bastante. Esta especialista recomenda que uma parte dessa grana deve ser para pagar as contas. Esse é o momento de quitar dívidas, além de a gente sabe que esse é o momento para presentear, para ter uma ceia de Natal, mas ela tem que priorizar pelo menos essa parte financeira de quitar. Foi o que fez esta cabeleireira. É um dinheiro que cai, né? A gente espera o ano todo. A primeira parcela caiu, defendi um pouquinho, guardei um pouquinho para as necessidades que a gente tem que avaliar, porque senão passa perto mesmo. E a gente não pode esquecer do presente, né? A Maiave não pensa diferente. Primeiro pagar as contas, depois, se sobrar dinheiro, aí sim comprar os presentes. Pagar a dívida, é só o que o brasileiro faz, pagar a dívida. E aquele presente vai ficar de fora esse ano? Não, tem que pechinchar um pouco, né? Porque tá tudo muito caro, a gente vai só pechinchar. Vamos ver. Uma lembrancinha para cada um tem que dar, né? Pelo menos os filhos. É difícil, mas a palavra é equilíbrio. Nós não podemos esquecer que para o ano que vem recomeçam todos aqueles impostos obrigatórios. Por essa razão, é importante ter consciência com os gastos. E nessa época do ano, que os protetores dos animais ficam ainda mais preocupados. Isso porque aumenta o número de animais abandonados. Abandonar animais além de crueldade é crime previsto no Código Penal, assim como maus tratos. O abandono de animais no mês de dezembro é mais comum do que parece. Por questões de viagem, essa época do ano, final de ano, a pessoa não tem com quem deixar o seu animal, não tem um amigo, não tem casa de parente. Então acaba abandonando aqui. O Tonico foi abandonado recentemente. Ele estava com um tumor na pata direita. A sorte foi que ele encontrou a Lidiane, protetora de animais. Ela acolheu o cãozinho, cuidou da amputação e hoje ele está bem, alegre e brincalhão. A Lidiane e a Ana Cláudia não têm uma ONG oficializada, mas sempre ajudam os animais de rua. A gente identifica o animal que está na rua. Aí a gente pega, posta às vezes em redes sociais, né, para ver se a gente obtém alguma ajuda. Só este mês elas já resgataram cerca de 10 animais abandonados. Em Lusiânia não existe um órgão público que faça esse trabalho. O Centro de Controle de Zoonoses não tem a obrigação nem de resgatar e nem de receber animais abandonados. Mas aqui tem vários cães para adoção. São animais que vieram com a suspeita de alguma zoonose, passaram por um período de observação e agora estão saudáveis, esperando por uma família. Infelizmente, por não terem raça definida, eles acabam passando muito tempo aqui. Eles são tão bons e bonitos quanto os de raça, né? E servem como animal de estimação e alguns até para guarda. A partir do momento que a gente tem um animal, a gente é responsável pela saúde dele, de cuidar bem. E olha só, se você puder ajudar a Ana e a Lídia de qualquer forma, anote o telefone delas aí, 98206-6246. Vou repetir, 98206-6246.
Mais uma rápida pausa para os comerciais e a gente mostra as condições das estradas aqui de Goiás, para você que está planejando viajar e que precisa ficar atento, viu? 7h35, voltamos já. E a gente sabe que nessa época do ano muita gente aproveita para viajar e curtir as festas de final de ano em outras regiões do país. Mas antes de embarcar, é bom verificar a caderneta de vacinação. Em outros estados, existem alertas de algumas doenças que podem ser evitadas com as vacinas, que são disponíveis na rede pública de saúde. Não pode mesmo se descuidar, principalmente na hora de conhecer outras regiões do país. Uma das doenças de maior risco de transmissão no verão é a febre amarela. A vacina é ofertada de graça nos postos de saúde. O Ministério da Saúde recomenda que a vacina contra a febre amarela deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem para surtir efeito. A pessoa precisa também estar em dia com o cartão de vacinação e dar uma atenção especial a outras vacinas, contra o sarampo, a hepatite B e a antitetânica. A tríplice viral ela causa uma imunidade de cachumba, sarampo e rubéola. Temos a febre amarela, que nós temos alguma região no Brasil que está com epidemia de febre amarela, tá? Principalmente o centro-oeste, o sudeste, o nordeste. Em algumas regiões do Brasil, o alerta contra algumas doenças é ainda maior. No nordeste, nós tivemos o Maranhão. O Maranhão teve agora uma epidemia de febre amarela, né? E temos o Sudeste, Rio de Janeiro, quem vai para Minas Gerais, é importantíssimo estar com essas vacinas em dia. São Paulo também é muito importante. Goiás não registra casos de sarampo há mais de 15 anos, mas a coordenadora de vigilância em saúde recomenda que, devido ao surto da doença em outras regiões, é preciso se prevenir. Procurar um posto de saúde com sua caderneta de vacinação e tomar a vacina, que é o mais seguro hoje. Ainda falando em viagem, a gente fala agora das condições das rodovias federais e estaduais. Em várias regiões de Goiás, a malha viária está oferecendo risco de acidente. Na região sudeste de Goiás, a principal rota entre Goiânia e Catalão está cheia de buracos. O trecho mais perigoso é na GO 330, entre Pires do Rio e Catalão. E para desviar dos buracos e evitar prejuízos, os motoristas precisam seguir bem devagar. Andar 20 km por hora, 10 km por hora, porque não tá fácil não. Em Anápolis, na BR-153, o ponto mais crítico é entre Jaraguá e Anápolis. A espessura da camada asfáltica não chega a 2 centímetros. No sul do estado, a buraqueira também dificulta a viagem de quem segue pela BR-452. Para escapar das crateras, muitos motoristas se arriscam pela contramão. Mais ou menos 6 quilômetros atrás aí, a gente teve felicidade de cair num buraco e aí você pode ver o jeito que aconteceu aí, ó. Ainda na região sudoeste, outro ponto crítico é a GO 402, entre Rio Verde e Quirinópolis. Muito buraco, você vai desviar, cai nos valos aqui, não tem jeito. A GO 333, que liga o município a Paraúna, também é motivo de dor de cabeça para os motoristas que precisam passar pela rodovia. Tem hora que a gente tem que jogar no mato para sair fora para não acontecer um acidente e a coisa está crítica. Na BR-158, a cena que a gente mais vê é essa daí, um zigue-zague de carros. Todo esse malabarismo é para desviar da buraqueira. A dificuldade maior para os motoristas está entre os municípios de Caiapônia e Piranhas. Esse aqui não tem condições de andar não, só lambança, só buraqueira. Nesse ponto da rodovia tem buraco, olha só, de um lado até do outro. E os motoristas, para passarem por aqui, precisam praticamente parar, é preciso reduzir a velocidade para não cair dentro dos buracos. Aqui tem que andar parando mesmo, não tem outro jeito não, senão deixa tudo para trás, eixo, fica tudo para trás, entendeu? Muito ruim isso aí. Situação bastante complicada. A AGETOP disse que não tem previsão para fazer a manutenção das GOs 333 e 330 e nem a pavimentação da GO 402 no sudoeste do estado. Já segundo o DENIT, diz que atualmente não existe contrato ativo de manutenção da BR-452. Sobre a BR-158, entre Caiapônia e Piranhas, o DENIT informou
que existe um contrato para manutenção da rodovia e que o período chuvoso tem atrapalhado a realização do serviço de tapa-buracos, mas não respondeu nossos questionamentos sobre os problemas mostrados no trecho da BR-153 entre Anápolis e Jaraguá. A gente vai continuar de olho nessa situação. O JA2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!